Olá, meus amigos e irmãos, tudo justo e perfeito? No vídeo de hoje vamos explorar um pouco das origens da maçonaria no mundo. Meu nome é Luciano Souza e hoje nós vamos para mais um. E no papo de maçonaria de hoje vamos falar sobre as origens da maçonaria no mundo, no caso, uma das versões. Sabemos que a maçonaria moderna se divide hoje em muitos ritos maçônicos, potências e grandes lojas maçônicas. Mas afinal, como começou isso? Por que tantos ritos e tantas diferenças entre eles? Para podermos entender isso, precisamos compreender que a origem da maçonaria divide-se por três fases distintas, que se dividem da seguinte forma: maçonaria primitiva, maçonaria operativa e maçonaria especulativa. A maçonaria primitiva é o período que abrange todo o conhecimento dos antepassados. Existem muitas dúvidas referente à data exata da origem da maçonaria. Há quem diga que poderia ter sido criada logo nas primeiras civilizações, outros tentam procurar explicação na magia, no ocultismo e nas crenças primitivas, e também tem a versão onde falamos da origem do sistema filosófico, onde também, no caso, é a versão que falamos da origem do sistema filosófico e doutrinário. A tese mais aceita pelos historiadores é a de que a maçonaria moderna é herdada dos antigos construtores das igrejas e catedrais, onde teria sido desenvolvida nas corporações de ofício, os pedreiros medievais, com uma forte influência da igreja em algum período da Idade Média, como citei antes. Não existe uma data definida, isso ainda não foi comprovado historicamente. Devido à imprecisão desses dados, é extremamente difícil definir uma data ao nascimento da maçonaria, e por causa disso acaba surgindo uma série de especulações. Existem aqueles que acreditam que tenha nascido na Mesopotâmia, e tem até aqueles que afirmam que o Templo de Salomão tem assinatura maçônica, o que de todo não é uma mentira, uma vez que pedreiros construíram o templo. Então, tá certo, pedreiro é maçom. Se a gente for traduzir em português, maçom é pedreiro, então tá tudo ok. Se você precisa construir algo, você vai precisar de pedreiros, fato. Logo, com tanta especulação, é aceitável o fato da maçonaria ter começado a envolver-se em misticismo. Mas, na realidade, o que ocorreu foi a adoção de princípios e filosofias milenares, que foram incorporadas às ações das instituições, que representavam os pedreiros à época, que eram conhecidas como guildas, as corporações de ofício, mais conhecidas ali na Inglaterra. Vamos falar um pouquinho da maçonaria operativa, para a gente poder entender. Com a queda do Império Romano, a nobreza afastou-se das grandes cidades e levaram consigo camponeses para servirem de proteção contra os bárbaros, iniciando assim um processo de criação daquilo que hoje nós conhecemos como sistema feudal, no qual o sistema de produção era baseado na contratação por servidão, o nobre mandando no povo, na plebe. Se a gente for fazer uma breve comparação, não é muito diferente de hoje em dia não, mas, bem, esse não é o tema do vídeo. Tá, vamos deixar isso para uma outra hora, um outro momento. Os senhores feudais precisavam construir os castelos e fortificá-los para proteger o seu feudo. Essas construções não eram exercidas pela nobreza, obviamente, uma vez que tratava-se de trabalho braçal. Imagina naquela época, se hoje é difícil, imagina lá. Desta forma, precisavam de trabalhadores dispostos e qualificados para a tarefa, dando início a uma nova classe, que foi conhecida como os construtores. E esses construtores, eles tinham as guildas, que eram as guildas de pedreiros, e essas guildas elas precisavam ir até o local da construção, onde além dos castelos que eles construíam, elas acabam fazendo a construção das estradas, das fortificações, lembrando que o fato de ir e vir era um direito que não era concedido a outras classes de trabalhadores da população em geral. Daí podemos entender melhor o termo Freemason, ou traduzindo, o maçom livre, pois esses tinham o direito de ir e vir à vontade de acordo com a demanda de trabalho que houvesse na região. É claro que para se manter essas vantagens, comparado aos outros trabalhadores, criou-se meio que de forma natural um grande secretismo sobre as suas construções. Ninguém poderia saber como eram feitas,
como assentavam as pedras, como eram feitos os adornos e as tarefas do dia a dia dos pedreiros. Até porque se estas se tornassem de conhecimento público, as regalias, né, e todas as vantagens que eram concedidas aos pedreiros, né, aos maçons, e os trabalhadores iriam acabar. Mas se todo mundo sabe, por que você é diferente dos outros? Não existe diferença. Não existia, nesse caso, né, nenhum interesse em popularizar a profissão de pedreiro, uma vez que podia desvalorizar o trabalhador e uma vez que os vassalos, né, que era outra classe de trabalhadores, deveriam dedicar somente às atividades agropecuárias, tornando assim os construtores uma classe acima dos trabalhadores comuns. Nesse ambiente, criado pelas guildas, né, a Igreja Católica Apostólica Romana encontrou um ambiente muito favorável para o seu desenvolvimento e apoio na construção das catedrais. Mas e sobre a maçonaria especulativa, né, que é a que nós vivemos hoje em dia? Vamos entender um pouquinho mais. A maçonaria especulativa, né, ela corresponde à segunda fase, né? Esse modo de ser maçom, tendo como base os modelos de organização dos maçons operativos, juntamente com os ideais iluministas, é nesse ponto onde surge uma grande ruptura com a Igreja Católica Romana. Em um momento né, no caso, os maçons estavam atarefados com a reconstrução da cidade de Londres, que também é o berço da maçonaria regular. Com o passar do tempo, as construções eram cada vez menos frequentes. O mercantilismo, né, substituiu o feudalismo, tendo como consequência o enfraquecimento da Igreja Romana. O iluminismo, né, iniciado ali no século XVIII, surgiu logo após a peste negra, né, que matou milhares de pessoas em todo o mundo, principalmente na Europa, que defendia e tinha como princípio, né, o movimento da razão, né, o pensamento crítico. E eles eram muito contrários àquela visão religiosa da igreja arcaica. A maçonaria especulativa regular, né, nasceu na Inglaterra durante a reconstrução da cidade de Londres, esta que tinha sofrido um incêndio de grande escala no período. E para sua reconstrução foram usados muitos pedreiros. Daí, podemos dizer, né, a formação de tantas guildas na época, na Inglaterra, e o desenvolvimento da maçonaria para se tornar aquilo que é hoje. Os maçons em si, eles se reconhecem entre si através de sinais, palavras, apertos de mão e outros tipos de códigos para os que se mantém o secretismo. Qualquer membro de uma loja maçônica pode visitar outra loja, em qualquer parte do mundo, desde que a sua loja possua tratados de reconhecimento mútuo, uma com a outra. Dentro das lojas maçônicas, os maçons se consideram como iguais. Para se manter a harmonia e união dos maçons nas lojas maçônicas, todos os problemas pessoais, bem como as diferentes opiniões sobre a religião ou política, são deixados de fora. Dessa forma, né, procura-se evitar discussões desnecessárias. A maçonaria em si tem vários princípios e ela carrega como base honrar o trabalho honesto. Para se entrar na maçonaria, você só pode entrar se passar por um ritual de iniciação. A maçonaria, desde a sua origem, ela proclama a existência de um princípio criador, que pode ser acessível a todos os homens, com diferentes religiões e opiniões políticas. Os ensinamentos maçônicos são realizados através de símbolos, de alegorias universais. Esses símbolos induzem os seus adeptos a dedicarem-se à felicidade pessoal e de seus semelhantes, porque o sentimento de solidariedade é a qualidade comum a todos os maçons, o que faz com que todos os maçons sejam os filhos do universo e amigos de todos os homens. Aos amigos e irmãos que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado, e que a glória do grande arquiteto do universo esteja com todos. Que a prosperidade seja constante na vida de todos vocês. Meu TFA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!